Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Este salmo de Davi, como tantos outros que ele escreveu no decorrer da sua vida, é mais um daqueles que tratam de momentos de crise, de dificuldade, de tribulação na sua vida. E olhando o salmo do alto, nós podemos perceber claramente duas divisões do salmo. Do verso 1 ao verso 3, ele mostra o desespero do nosso tempo, a desesperança de achar que não há nada que fazer, porque tudo está descendo e descendo cada vez mais rápido, ladeira abaixo. As pessoas ao nosso redor abandonam os fundamentos da palavra de Deus. E nós que sempre mencionamos isso com respeito ao nosso tempo, até achamos interessante Davi dizer que na época dele já era assim, que o justo tinha dificuldade de se afirmar e que a palavra de Deus também já era rejeitada no coração de muitas pessoas. Naquela época trocavam o Senhor por deuses de pau, de ferro, de pedra, banhados a ouro ou prata. No nosso tempo, as pessoas trocam Deus por outros deuses do materialismo, do cartão de crédito, das posses, todos também patrocinados por ouro e prata. Mas a segunda parte do Salmo, a partir do verso 4, ele olha para cima e fixa o seu olhar, a sua atenção e a sua meditação em Deus. Ele diz: destruídos o fundamento, o que o homem pode fazer? E a próxima palavra que vem à sua boca é o Senhor. O homem talvez não tenha como fazer muita coisa, mas nós que cremos na palavra de Deus, jamais podemos deixar de crer que o Senhor governa e que no final das contas e também no final de tudo, o seu juízo estabelecerá por fim a justiça, a verdade e a paz. Olhando para o Salmo, nós perguntamos por nós, que desejamos de alguma forma ser bênção para essa sociedade aí fora e uns para os outros aqui na igreja, e olhando ao redor, vendo como que muitas vezes a palavra de Deus é pisada e deixada de lado, e como que as pessoas de forma arrogante e insolente questionam a própria veracidade e a existência de Deus, também nós podemos fazer essa pergunta: destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? E mais uma vez, Deus nos convida a confiar nele e entender quem Ele é. Olhando para este salmo e olhando para o nosso tempo, nós vivemos na época em que as pessoas dizem: olha, não existem mais absolutos, não existem mais certezas, não existem mais aquilo que nós podemos chamar de verdade. O que existe são verdades, a minha verdade, a sua verdade, a verdade de cada um, que lhe dirigirá os passos individualmente. Não importa o que os outros pensam, os outros dizem, o que importa é o que você sente e como você se comporta e reage diante de tudo isso. Não há um fundamento no qual você possa dizer: aqui eu me estabeleço e coloco a minha âncora, e daqui eu não arredo o pé, porque o que pode ser verdade para um, dizem, não será verdade para o outro. E esse é o nosso tempo, e o nosso desafio é exatamente dar o testemunho da verdade a pessoas que acreditam que verdade é um conceito relativo, pode ser para um e pode não ser para outro. Então por que eu vou prestar atenção naquilo que você diz? Nós temos que falar de Jesus e do perdão dos pecados para uma época em que as pessoas dizem: o que é pecado? Pecado não existe. Há dois programas de televisão que assisti há bem pouco tempo atrás, um da igreja Seixonoye, no Brasil, 6 horas da manhã, um senhor vem diante da tela da televisão, coloca as mãos assim e diz: olha, o pecado não existe, você é filho do Deus perfeito. A dor não existe, o sofrimento não existe, você é filho do Deus perfeito. E vendo o programa de Gabi Gabriela entrevistando Mara Maravilha na ocasião da sua conversão ao cristianismo, ela perguntou para Mara Maravilha assim: qual que você prefere mais, a Umbanda ou o Candomblé? E ela fez a pergunta de propósito, porque Mara acabara de entregar seu coração a Cristo.
E Mara respondeu com toda a convicção: nenhum e nem outro, eu creio em Cristo. E Gabi Gabriela, tida como uma das intelectuais da nossa sociedade, ela diz: olha, eu prefiro o candomblé, porque no candomblé não existe pecado, e é por isso que eu prefiro o candomblé. As pessoas vão confessar o quê? Vão se arrepender do quê? As pessoas simplesmente dizem que não se arrependem. Há uma música francesa que é muito cantada nesses programas de calouros e de pessoas que querem se tornar famosas, que diz: olha, eu fiz de tudo e não me arrependo de nada. E o contexto da composição dessa música francesa era um adultério, em que a compositora havia tido experiências extraconjugais e colocou isso numa música. E ela diz: eu não me arrependo de nada, eu faria tudo outra vez. E as pessoas colocam isso como uma verdade na qual elas creem: não se arrependa de nada, faça tudo de novo. E os fundamentos vão sendo ruídos. Uma pesquisa recente feita nos Estados Unidos diz que 66% dos norte-americanos dizem que não existe o que possa ser chamado de verdade absoluta, aquela verdade que o que eu pense ou o que eu faça não a muda. 66%. E isso dos adultos já casados. Se você fizer essa mesma pergunta para os mais jovens, entre 18 e 35 anos, a pesquisa diz que essa porcentagem sobe para 72%. Não tem uma verdade para se crer, eu faço aquilo que eu achar melhor. Feita a mesma pergunta para crentes que frequentam a igreja, estranhamente 70% de todos os americanos alegam que aceitam e têm autoconceito as escrituras sagradas, que nós dizemos que é uma verdade objetiva e absoluta, e que foi feita e revelada e escrita para dirigir os nossos passos. E o autor que eu li, ele pergunta o seguinte: o que aconteceu? 66%, 2/3 da população dizem que não creem numa verdade absoluta, mas um número um pouquinho maior diz que a Bíblia é a verdade. Será que eles entenderam a pergunta? Ou será que o nosso tempo é de fato um tempo de confusão, em que as pessoas estão à deriva, sem saber onde colocar o seu pé? Essa é a tensão que existe no nosso tempo. As pessoas dizem: olha, não existe algo que é verdade e que vai conduzir a minha vida. Antigamente, há menos de 100 anos atrás, matar uma criança no útero era considerado um mal horrível, difícil de mencionar. Hoje, o aborto não somente é permitido por lei em áreas grandes do nosso planeta, como foi transformado em algo como uma questão de direito constitucional. É direito das pessoas matar o seu filho no útero, ainda em formação. Antigamente, as pessoas achavam que matar deficientes físicos ou mentais, ou doentes e idosos, era uma atrocidade impensável. Hoje, a eutanásia é tratada como uma questão de compaixão pelas pessoas enfermas, idosas e doentes e deficientes. E tudo isso vem para nós confirmar aquilo que a Bíblia diz e define quanto a pecado. Aquela transgressão objetiva, aquela transgressão decidida daquilo que Deus diz que deve ser o nosso comportamento. E para nós entendermos isso, é preciso perguntar como que isso mudou de uma época para outra. E nós precisamos voltar lá na época em que o cristianismo surgiu, vindo do judaísmo, para se tornar uma grande força, não somente espiritual, mas também intelectual no mundo. Quando o cristianismo chegou, dizem os estudiosos que o mundo estava maduro, era a plenitude do tempo. O Império Romano, com todo o seu poder, estava iniciando o seu declínio. E a filosofia grega já era questionada. Homens como Aristóteles, Sócrates e Platão já questionavam aquele paganismo e aquela mitologia que falava de deuses. Não, se existe Deus, só existe um. Mas eles não conheciam. E é por isso que quando Paulo chega a Atenas, Atos 17 nos fala, ele olha naquele monte de templos a vários deuses, ele encontra ao Deus desconhecido. E Paulo diz: esse Deus que vocês não conhecem, é o Deus que eu quero anunciar para vocês, Jesus Cristo. E quando o paganismo da época do apóstolo Paulo, depois das viagens missionárias e das viagens dos apóstolos,
passa a se converter ao cristianismo, junto com a fé cristã vem a Bíblia. E na Bíblia se falava contra o aborto, na Bíblia se falava contra a escravidão, na Bíblia se falava contra as práticas homossexuais, todas essas incentivadas e ensinadas pela cultura grega daquela época. Para os irmãos terem uma ideia, o exército grego acreditava que o homossexualismo era bom e o incentivava entre os soldados que iam para a guerra, porque se você amasse o seu colega que luta ao seu lado como se ama uma mulher, você lutaria por ele no campo de batalha. E é por isso que causou estranheza para alguns de nós o filme Alexandre, que foi exibido há pouco tempo, mostrando aquele homem totalmente homossexual, e ele era mesmo. Nós não questionamos a história, nós questionamos o fundamento no qual tudo aquilo se baseava. Chega o cristianismo, ele começa a crescer, as pessoas começam a entregar essas coisas e a influência começa a surgir. Então a escravidão declina, essas práticas homossexuais declinam, a opressão declina por meio da justiça, os direitos das pessoas passam a ser observados e tudo mais. E o tempo caminha. Entramos na Idade Média, a Idade Média redescobre Aristóteles e a sua filosofia, e novamente o cristianismo começa a se sincretizar com essas ideias da filosofia grega. Entramos na época da Reforma. A Reforma, juntamente com o renascentismo, diz: olha, precisamos olhar para trás, o mundo estava cansado. A Inquisição estava matando pessoas. E os renascentistas dizem: não, é lá na filosofia clássica que nós vamos encontrar respostas. E ao voltarem os olhos para a filosofia clássica e começaram a traduzir textos antigos, dentre os textos antigos que eles resolveram traduzir estava a Bíblia Sagrada, no seu hebraico e no seu grego. Publica-se o Novo Testamento em grego. Zwinglio, que era um dos reformadores, decorou todo o Novo Testamento em grego para poder saber como pregar melhor para a sua igreja. E os reformadores diziam: se a resposta está no passado, não está na filosofia, está nas Escrituras, sola Scriptura. E a igreja também precisa se submeter à Escritura. Traduz-se a Bíblia para o alemão, para o inglês, para o francês, e chegou até o português. Porque eles acreditavam que todos deveriam ler para entender, compreender e obedecer à verdade de Deus, que é o caminho para todos nós. E aí nós enfrentamos as filosofias que surgem no período do século XVII, século XVIII e século XIX. Filosofias que têm seus nomes, que eu não vou tentar defini-los aqui porque são tantos e são tão complexos, mas eu vou só mencioná-los, como o racionalismo, o iluminismo e o utilitarismo. O primeiro dizia que a razão é o centro de tudo. Não precisamos de um Deus que controla as nossas vidas e uma escritura que limita a nossa criatividade. A nossa razão nos dará a libertação. O utilitarismo dizia que não, só aquilo que for útil é bom. E o iluminismo dizia: já que a razão nos ilumina, Deus está para fora, não precisamos mais dele. E associados a esses três veio o pragmatismo: só o que funciona é bom. Então, eu só vou dar atenção àquilo que eu posso pegar, experimentar e observar. Chega Kant e diz: olha, Deus não pode ser observado. E se ele não pode ser observado, então não posso falar nada sobre ele. Revelação não existe, milagres não existem, e aí nós entramos naquilo que chamamos de modernismo. O modernismo, ele surge para dizer o seguinte: o homem é autossuficiente, o mundo chegou à maturidade, todas as coisas antigas devem ser tratadas como mitos, não como verdades, especialmente aquelas que são miraculosas. Não há milagres. Se não há milagres, Jesus não nasceu de uma virgem. Deus não se encarna como pessoa humana.
e as curas que são relatadas na Bíblia são apenas metáforas para dizer que se nós tivermos firmeza no nosso pensamento, nós venceremos. Não desista do seu sonho particular, porque se você lutar por ele, você o alcançará. Mas todas essas filosofias, elas tinham um problema sério: como enfrentar a realidade. Elas parecem funcionar por um tempo, mas depois elas se tornam mesquinhas dentro de si mesmas. E o modernismo, ele surge, ganha força, se alimenta do utilitarismo, do pragmatismo, e seu último aliado foi então o evolucionismo. Darwin diz: olha, não tem um Deus que cria as coisas e deixa por aí, como o deísmo do século XVIII ensinou. Nós evoluímos de nós mesmos, ao acaso, ao sabor das eras, e nos tornamos quem somos e nos tornaremos algo mais. E essa evolução, ela não vem pacificamente, ela vem com ferocidade. O mais forte domina sobre o mais fraco. E com base nessas três filosofias, surge o marxismo, que reduz o homem à matéria e diz que o único valor que domina é a economia. E todos estes foram inimigos do cristianismo no passar dos tempos. Mas o modernismo também perdeu seu fôlego. A Primeira Guerra Mundial foi um tiro nas duas pernas. E a Segunda Guerra Mundial foi um tiro no coração. Termina a Segunda Guerra Mundial, o quadro das nações se reorganiza, e os modernistas, ainda com fôlego, dizem: vamos consertar. Mas o seu fôlego, todo organizado, todo funcional, todo reto, todo quadradinho, ele também não conseguia lidar com a realidade, porque na realidade tem um negócio chamado pecado. E alguns autores que eu li dizem que o modernismo morreu há bem pouco tempo. Ele morreu às 15 horas e 32 minutos do dia 15 de julho de 1972. Quando em St. Louis, um conjunto habitacional inteiro, mais de 13 prédios, foi demolido. É chamado de Pruitt e Goy. Pruitt e Goy são o nome dos dois engenheiros que projetaram aquele condomínio. Todo reto, muito parecido com essa arte déco que tem aqui em Goiânia. Tudo retinho, tudo quadradinho, tudo elaborado para que as pessoas pudessem ali ter a farmácia, ter o mercado, ter um quintalzinho para se divertir, uma quadra para poder jogar futebol, tudo ali arrumadinho, bem bonitinho, funcional, entrada, saída, tudo organizado. Mas depois de alguns anos, e aquilo foi feito para a população pobre da cidade, descobriu que tudo aquilo tão organizado era difícil de administrar. A criminalidade naquele lugar era das mais altas da cidade. E a polícia não conseguia entrar lá. Então, em 1972, resolveram que aquilo tudo devia vir abaixo. E às 15h32, dinamitaram tudo de uma só vez. E aí nasceu o chamado pós-modernismo. E essa destruição desse conjunto habitacional é interessante porque quem morava ali eram os pobres. Foram lá, dinamitaram tudo, e aqueles que eram pobres e que agora não tinham onde morar, poderiam ser os sem-teto. E isso mostra exatamente o que é o pós-modernismo. O pós-modernismo vem, ele vê o que está aí, acha que está muito ruim e solta uma bomba, explode, mas não coloca nada no lugar. E essa é a filosofia que governa o nosso tempo. Cada um age como achar mais reto, cada um faz aquilo que achar melhor. Não há necessidade dos governos aplicarem dinheiro, o caos, a anarquia, o desgoverno é que governa tudo. É fácil perceber essa filosofia. Alguns irmãos têm lido e acompanhado aquela série Game of Thrones.
Para mim, aquela série, ela mostra duas coisas que nós nem sempre estamos atentos a perceber. Primeiro, é que o pós-modernismo propõe para nós uma volta para o paganismo da época antes do cristianismo, em que cada um crê no Deus que achar melhor, em que cada um construa o seu próprio Deus para si e o siga conforme achar que deve segui-lo. E se você observar bem, aquela série, aqueles escritos demonstram uma visão da história sem rumo, que não tem heróis, que não tem mocinhos, em que o mocinho de hoje é o bandido de amanhã, e que parece que o bandido é que de repente é o inteligente e o bom. E tudo não passa de um jogo. Game of Thrones é a Idade Média sem o cristianismo. Nós fazemos muitas críticas ao cristianismo da Idade Média, o cristianismo das cruzadas, o cristianismo da Inquisição, o cristianismo das jogadas papais pelo poder. Mas se não fosse aquele cristianismo naquela Idade Média, isso teria sido muito pior. E Game of Thrones mostra isso. As pessoas morrem a troco de caprichos. As pessoas são vendidas a troco de caprichos, só porque a pessoa achou que você riu para ela de um jeito diferente. Mas Game of Thrones também é uma crítica à organização das Nações Unidas, onde 7 reinos lutam por um trono. E na minha opinião, aquilo tudo é uma crítica ao G8, em que nos marionetes da política e da economia, as pessoas tentam se estabelecer umas sobre as outras, tirando proveito delas. E é interessante que naquela série todas essas filosofias mencionadas aqui aparecem de uma forma ou de outra. Eu uso você enquanto você for útil para mim. Eu vou fazer isso porque isso funciona. E eu vou colocar você de fora porque você é um obstáculo para mim. A palavra de Deus diz que esse é o tempo que nós precisamos evangelizar. E nós precisamos pensar um pouco, porque nós estamos na época pós-moderna, mas pensando com a mente moderna. Nós somos pós-modernos porque nascemos na época do pós-modernismo, mas somos cristãos enfrentando uma nova filosofia que está tentando se afirmar e que tem pontos de contato com o cristianismo, porque critica o modernismo no mesmo ponto em que nós o criticávamos e o criticamos, mas que também tem pontos de atrito conosco exatamente porque nós afirmamos certas coisas que o mundo ousa continuamente rejeitar. Um Deus absoluto e uma palavra de Deus que é a nossa lei, é a nossa regra. Na época do modernismo, o cristianismo era rejeitado porque eles diziam que nós éramos uma não-verdade, uma inverdade, e que o racionalismo é que traria a verdade para as pessoas. Hoje, o cristianismo é rejeitado porque nós dizemos que somos a única verdade. Não existe uma só verdade, existem várias verdades, e você não tem o direito de tentar impor a sua verdade sobre nós. E eles interpretam essa imposição naquilo que nós chamamos de evangelização. Eu me lembro que participei de um debate há um tempo atrás, numa faculdade de História, e o professor de História, um marxista de esquerda, ele me questionou o seguinte: nós vivemos na época do ecumenismo. Por que o cristianismo se recusa a participar e a ser um no meio de tudo isso? Por que vocês não entram no diálogo com as demais religiões? E eu disse: olha, o nosso diálogo com as demais religiões é missionário, porque o cristianismo crê na exclusividade de Deus. Só existe um Deus, os outros são falsos. Portanto, o nosso diálogo com os demais é um diálogo evangelizador. Ah, mas vocês são intolerantes. Do ponto de vista dessa colocação, de fato somos intolerantes, porque Deus nos diz para não abrirmos mão de quem Ele é e da sua palavra.
E que quando nós abrirmos mão de quem Ele é e da sua palavra, nós entramos no bolo e na confusão do nosso tempo. Homens que pregavam a palavra com toda a retidão há pouco tempo atrás, agora vão à mídia para dizer que o Antigo Testamento não vale nada. Um professor que eu tive no mestrado, numa faculdade nossa, eu perguntei: o que o senhor acredita sobre o Antigo Testamento? E ele diz: o Antigo Testamento são textos antigos de difícil interpretação. E dando aula para os nossos pastores, graças a Deus ele não está lá mais. Mas as pessoas, elas abrem mão de Deus, abrem mão da palavra de Deus, e aí o que resta é a secularidade. E esse é o nosso desafio. O pós-modernismo, ele faz vários contrastes com o modernismo que nós devemos prestar atenção, porque nós precisamos levar o Evangelho a essa gente que está aí fora e que está aprendendo por causa da tecnologia e por causa da frustração com a época anterior a pensar diferente. O pós-modernismo, ele era positivista, aquele mesmo positivismo que colocou ordem e progresso na bandeira do Brasil, que sem Deus nós vamos chegar a um bem comum lá no futuro. O modernismo, ele é tecnocêntrico, ou seja, a inteligência humana vai produzir mais tecnologia e isso vai melhorar o mundo. O modernismo é racionalista, a razão do homem é a resposta. O pós-modernismo, ele vem e ele não é positivista, ele é fragmentário. Ele não acha que o mundo caminha para a união, mas que o mundo caminha para a desunião, para a fragmentação. Ele não crê nas coisas deterministas. A indeterminação é que é a verdade. Eu não posso fechar a questão com nada. E eles creem na desconfiança. Aquele slogan: não acredite em ninguém que tenha mais de 30 anos de idade. E eu sei o quanto que isso tem sido verdade depois que eu passei dos 40. Porque falar para jovens hoje em dia é complicado. Você já é recebido com desconfiança. O modernismo dizia que há um progresso. O pós-modernismo diz: tudo é aleatório, não tem começo nem fim, não tem significado nessa vida. O modernismo ainda dizia que há uma verdade em que se deve crer. O pós-modernismo diz: não tem uma verdade se crer, que isso é uma verdade para cada um. O modernista dizia: nós temos que planejar as coisas. O pós-moderno diz: seja intuitivo, planeje menos. O modernista, ele dizia: a ordem no caos. E a nossa função é organizar o caos. O pós-modernista, ele diz: não, a desordem é que é o melhor. Vamos conviver com a desordem e tirar o melhor proveito dela. O modernista dizia: há uma finalidade para as coisas, nos projetos que nós fazemos. O pós-modernista diz: não precisa ter finalidade, basta que você tenha performance, que as pessoas gostem do que você está fazendo. É mais ou menos como você assistir uma partida de futebol e falar assim: puxa vida, foi um jogo muito bacana, teve meia-lua, teve chapeuzinho, teve balãozinho, o cara deu umas canetas nos outros e chutou para fora. Mas não importa, o gol é só um detalhe. O que importa é que houve um espetáculo e isso nos entreteve. Essa é a mente pós-moderna. O modernismo, ele dizia: a hierarquia e você deve obedecê-la. O pós-modernismo, ele diz: não, que existe anarquia. Anarquia não no sentido de que só tem confusão, mas no sentido de que não há necessidade de governo. O modernista, ele valoriza o tipo, o modelo. Eu faço uma coisa e você copia. O pós-modernista, ele diz: não há necessidade de modelo, vamos ficar em silêncio. O que der, deu. Vamos valorizar simplesmente a mutação, a mudança. E é por isso então que as pessoas gostam de charges. Há pouco tempo atrás eu fui ao museu aqui, acompanhando a Edneia num trabalho da faculdade dela. Estava em exposição obras de Maurício de Souza. Ele pegou todas as grandes obras dos artistas do passado e as colocou na família da Mônica e do Cebolinha. Então
tinha a Mônica Lisa e o príncipe de Maquiavel, que era o Cebolinha, com cabeça espetado, essa mudança. Então as pessoas gostam de ver uma obra bem pintada de um expressionista, ir lá e colocar um bigode no cara para poder envelhecer aquela obra. É isso que as pessoas pensam. Não, o que vale é a mudança, é você pegar o que está e transformar. É por isso que nós estamos vendo no cinema todas as histórias antigas contadas para crianças, sendo recontadas agora de uma forma bem mais extravagante, com muito colorido e sem nexo. Então deu a louca no Chapeuzinho Vermelho, deu a louca na Cinderela, a história de Joãozinho e Maria agora não é mais a história daqueles meninos que a bruxa pegou para poder engordar e comer o doce, mas é a história dos caçadores de bruxa. E aí vai, Branca de Neve e o Caçador, e tudo é mudado, tudo é recontado, tudo é feito diferente, até o Noé, que de Noé, da Bíblia, ninguém conseguiu enxergar nada, a não ser o nome Noé e o barco que flutuava na água. Mas o resto, tudo diferente. O modernista, ele acreditava num processo de criação, ficar pronto, e isso fazer uma síntese. O pós-modernista, ele diz, vamos só descrever, vamos desconstruir e vamos fazer com que o significado seja o oposto. O modernista, ele valorizava a seleção e as fronteiras, os limites onde nós devemos chegar. O pós-moderno, ele diz, não há limites. O que interessa são as combinações e as interligações. O modernista, ele dizia, olha, é importante você cultivar a presença. Mas o pós-moderno, ele vive da ausência, daquilo que ele não tem, daquilo que ele não sabe. O modernista, ele se interessava pela profundidade. E aí nós vemos aquelas obras assim, de tijolão, de 600 páginas a respeito do voo da borboleta da África Central. O pós-moderno, ele escreve um livretinho de 10 páginas, Como Sorrir Amanhã. O modernista enfatiza a forma. O pós-modernista, ele enfatiza a antiforma. Então você pega um livro na livraria hoje, ele tem as coisas escritas do lado, tem coisas escritas de cabeça para baixo, tem coisas pintadas no fundo, e você tem que fazer um esforço mental para entender tudo aquilo. Você vai num museu para ver uma obra de arte, tem ali 10 tijolos empiados aleatoriamente, sendo vendidos por R$500. Eu empio aquilo muito melhor lá em casa, de graça. Aqui nesse museu que tem no Parthenon Center, há pouco tempo atrás eu fui ver uma exposição, e era horrível. A pessoa pegou um pano, uma camisa, sujou ela com barro, fez coisas em cima dela, esticou, pôs para secar, colocou num quadro e pediu R$1.200. É a arte. E os críticos chegam lá, param de frente daquilo e, olha, eu vou dizer para você o que significa. Para mim, não significa nada. Não significa nada. Minha filha faz melhor que aquilo quando tinha 2 anos de idade. E com coisas limpas. Uma obra foi exposta aqui com um preço absurdo, em que a pessoa cortou os seus pelos pubianos e costurou num pano. É um absurdo. Isso é o pós-modernismo. Então, Nancy Pearce, uma apologeta cristã, ela diz que as evoluções dentro do próprio conhecimento científico têm questionado a questão de regularidade na forma. As novas ciências, depois de Einstein para cá, elas têm exatamente mostrado que a contradição é a regra e não o equilíbrio, a dinâmica da coisa. E é interessante que pessoas estão criando novos conceitos em cima disso. Então, Einstein fez aquela fórmula da teoria da relatividade e as pessoas reduziram aquilo a uma frase popular dizendo tudo é relativo. Nada é
é correto. Mas apesar disso, e por causa disso, como que são as pessoas que estão lá fora e que se dizem os intelectuais do nosso tempo? Os autores que temos lido, eles dizem que o nosso tempo, ele carrega 3 sentimentos que o cristianismo pode dar resposta a eles. Primeiro, as pessoas lá fora têm uma sensação de abandono. Uma vez que elas foram individualizadas, elas foram separadas, elas foram fragmentadas, elas se sentem sozinhas. E por se sentirem sozinhas, elas passam horas e horas na internet e no videogame, sem conta. São solitárias, têm solidão, não têm nenhum sentimento de pertencer a alguém ou a algo. E é por isso que nas nações mais tecnológicas, o suicídio vai crescendo. Como que é possível uma nação tão equilibrada como é a nação japonesa, por exemplo, ter um dos maiores índices de suicídio do mundo? Por causa desse sentimento de eu estou sozinho. Essa semana um ministro japonês foi à televisão e espantou o mundo agindo de forma totalmente diferente do que a gente aprendeu sobre a cultura japonesa. Ele chegou lá aos berros dizendo que não tinha culpa de nada, e as pessoas questionando: como assim? Você viajou para o exterior e se hospedou em hotéis caros e foi para lugares de águas termais? Só faltou mencionar que ele tinha chegado aqui em Caldas Novas. E ele disse: não, mas eu estava trabalhando no meu ministério. Mas numa instância de água hidrotermal, o que seu ministério tinha lá? Seu ministério tem nada a ver com isso. E aos berros ele pediu perdão. E no Japão não tem vez, está fora. Não é igual aqui no Brasil, que fica esse tempo todo discutindo e depois arrumando um jeito para inocentar as pessoas. O mundo lá fora tem um sentimento de desamparo, que nem o Chapolin Colorado vai poder resolver. Eles se sentem desamparados. Quem vai me defender? E também há muita culpa. Nós vivemos numa época em que as pessoas carregam muita culpa. Culpa por causa da educação que os seus filhos estão recebendo. Cresce na internet os artigos de psicólogos e psiquiatras dizendo que, olha, se você não tem condição de ser responsável por educar apropriadamente uma criança, não os tenha. Sendo que a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Eu li na revista Isto É, há 20 anos atrás, que um casal resolveu não ter filhos porque um filho ia dificultar o marido terminar a sua coleção de CDs. E nessa época eu me lembrei do problema que meu pai teve com meu irmão mais velho. Meu pai tem uma discoteca antiga, daquelas de disco de 78 rotações, e um dia ele chega do trabalho e meu irmão está encerando o chão com um deles. Foi a única vez que meu irmão recebeu uma disciplina de meu pai. As pessoas trocam os relacionamentos por coisas e não conseguem depois lidar com a culpa que isso traz ao seu coração. E também é um tempo de promiscuidade. Não necessariamente promiscuidade sexual, embora isso também aconteça muito, e cada vez, especialmente aqui no Brasil, de forma deslavada. Aqui mesmo em Goiânia, os outdoors de propagandas de motéis estão se espalhando rapidamente. Mas uma promiscuidade com o tempo. E não é à toa que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 2, verso 15 em diante, que as pessoas do mundo estão deitadas com o mundo numa cama. Quando a Bíblia diz assim que o mundo jaz no maligno, em 1 João, a palavra que é traduzida por jaz é a palavra que representa a relação sexual de um homem com a mulher. O mundo, a secularidade, está num relacionamento promíscuo, adulterino, com o mal, com o maligno. E a palavra de Deus diz que há mudanças. Apesar do pós-modernismo traçar esse
panorama cinza para nós, esse também tem sido um tempo de muitas novas oportunidades para nós cristãos. Porque uma vez que o pós-modernismo critica o modernismo, que nós também criticamos, existem pontos em que há contato, não concordância, mas contato. Em que a comunhão cristã, os relacionamentos do perdão e da graça, a possibilidade de fazermos coisas juntos e valorizarmos novas amizades, é um ponto de contato para a evangelização. O fato de que as pessoas dizem que não há absolutos e nem há verdade, e que por isso então elas não sabem para onde vão, e dão ouvidos a qualquer um, nos permite, com um discurso sereno, porém firme, também dizer que nós sabemos para onde vamos, e eles podem nos acompanhar, através da evangelização. E é interessante como que a comunhão cristã, que muitas pessoas às vezes relegam à posição inferior, de repente passou a ser a nossa maior arma de evangelização, porque uma vez que as pessoas não sabem a quem pertencer a uma igreja é uma saída, e muitos vêm à igreja não porque amam Jesus e querem servi-lo, mas porque querem estar num grupo, e estando no grupo, eles se expõem à pregação e ao evangelho. E um último autor que eu li, eu quero terminar, ele diz, olha, essas mudanças, esses períodos de transição entre uma filosofia forte e uma mais fraca, sempre foram para o cristianismo tempos de oportunidade. E na história mundial, esses tempos de transição de uma filosofia para outra, são exatamente os períodos em que aconteceram na história do mundo e da igreja os reavivamentos. E ele então diz, isso sempre aconteceu, pode acontecer agora de novo. E é interessante que uma das doutrinas que mais cresce hoje, como uma doutrina que influencia o mundo, é o que os estudiosos chamam de neocalvinismo. Nos Estados Unidos, uma pesquisa de poucos anos atrás, diz que o neocalvinismo é a terceira maior influência naquele país hoje. E a internet tem se tornado uma porta aberta para que pessoas venham conversar conosco. Aqui mesmo, nossa igreja, temos recebido visitantes que vêm aqui e nós perguntamos, como você nos encontrou? Diz, eu me interessei por um negócio chamado Teologia Reformada. E aí me disseram que a primeira igreja de Goiânia é uma igreja reformada, e eu vim cá conhecer. É uma oportunidade. Então, eu proponho 3 decisões que nós precisamos tomar. Primeira, nós precisamos conhecer e entender o nosso tempo. Nós estamos sugerindo aos irmãos que leiam um livro que temos na nossa livraria, que chama Tempos Pós-Modernos. Esse livro, ele fala de todas essas questões que eu coloquei aqui e ali ele mostra que existem pontos que nós podemos aproveitar positivamente para a pregação. Se ele puder ajudar a nós entendermos o nosso tempo, então ele será útil. A Bíblia fala de um grupo que servia Davi, que entendiam a sua época. Então nós podemos entender a nossa época. John Stott escreveu um livro que diz, ouça o Espírito, ouça o mundo. Aquela mesma ideia que nós ouvimos há um tempo atrás, que o pastor ou o pregador tem que ter a Bíblia na mão e o jornal do dia na outra. Ouvir o mundo para saber aplicar a palavra do Espírito ao mundo. Segundo, nós precisamos orar por mudanças profundas no nosso tempo. E terceiro, nós precisamos orar para que essas mudanças sejam feitas por Deus através de nós. Spurgeon um dia estava pregando na sua igreja, o Tabernáculo Metropolitano, e ele disse uma frase, que o mundo ainda estava para ver o que Deus pode fazer em, com e através daquele homem, daquela mulher que queira obedecer à sua palavra. Lá na nave do templo tinha um sapateiro que mal sabia ler as escrituras. Os seus biógrafos dizem que quando ele ia ler a escritura, ele não entendia uma palavra, ele pulava.
E o nome daquele sapateiro era Moody. Moody voltou para casa naquela noite e se ajoelhou perto da sua cama e disse: Senhor, levanta este homem. Levanta este homem. Levanta essa pessoa. E os seus biógrafos dizem que quando ele terminou, ele já estava orando assim: Senhor, será que eu não poderia ser este homem? E Moody pregou nos 2 continentes, o europeu e o americano. Em 1876, nas comemorações dos 100 anos de independência dos Estados Unidos, ele pregou em Chicago, para um público de 200 mil pessoas, em 15 dias. 60 mil vieram a Cristo. Então nós precisamos pedir: Senhor, faz de novo, faz aqui, faz com a gente. E um texto da Escritura que deve motivar nossa oração é Isaías 64, 1 e 2. 1 a 3. E eu termino essa meditação lendo esse texto. Isaías 64, 1 a 3. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença. Sobre o que Isaías está falando? Ele está falando daquele dia em que Deus deu os 10 mandamentos. Essa é a imagem que está na cabeça dele. Ó, se fendesses os céus e descesse, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença. Neste mês nós vamos gastar um tempo falando sobre o pós-modernismo. E estamos pedindo aos irmãos que vão falar aqui pela manhã que procurem tratar o pós-modernismo de uma forma positiva, naquilo que for possível fazê-lo. O tema da nossa igreja esse ano é a proclamação do Evangelho à pós-modernidade. E nós gastaremos um tempo a mais pensando sobre isso nas nossas escolas dominicais desse mês. Vamos orar.